Quando entramos no debate de quem foi o melhor jogador da história do basquete, sempre pensamos em nomes mais recentes como Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James, quase sempre desconsiderando ou até mesmo esquecendo os atletas que os antecederam. Um desses nomes, quase sempre ofuscado da história, é o de Wilt Chamberlain, que embora conhecido pelos fãs de basquete, não é muito mencionado ou lembrado por boa parte da mídia. No vídeo de hoje, tentarei mudar um pouco isso, pois contarei a história, as conquistas e as bizarrices da incrível carreira de Wilt Chamberlain, assim fazendo você entender um pouco melhor sobre quem foi essa lenda da NBA. Mas ei, tu ainda não é inscrito aqui no canal? Cara, esse é o momento perfeito, pois nos próximos dias eu estarei postando coisas de basquete inéditas e nunca mostradas antes no YouTube brasileiro. Portanto, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber essas histórias imperdíveis de primeira mão. William Norman Chamberlain nasceu na cidade de Filadélfia, Pensilvânia, no ano de 1936. Filho de uma família pobre, Wilt cresceu com outros 8 irmãos e não demonstrou logo de cara um interesse por basquete, pois quando novo, ele já estava virando um grande competidor de atletismo, conseguindo um impulso vertical de mais de 2 metros e conseguindo também correr 400 metros em menos de 50 segundos. Naquela época, já dava para ver que mesmo muito novo, Wilt era um atleta com atributos físicos totalmente fora dos normais e absurdamente insanos. Aliás, com 10 anos de idade, o pequeno Wilt Chamberlain já tinha 1,83 m. Com isso, Wilt percebeu que o basquete poderia ser uma boa opção para ele, então decidiu começar a praticar o esporte e a levá-lo um pouco mais a sério. Devido ao seu tamanho completamente anormal, Wilt logo de cara obteve boa vantagem em relação aos seus competidores, e ao entrar no time de high school, ele já estava com 2 metros e 11 centímetros, o que certamente lhe ajudou a ter um desempenho extraordinário neste seu início no esporte. Wilt já chamava a atenção de olheiros de todo o país, que se impressionavam com a sua capacidade de pontuar, defender, dar tocos e, obviamente, ser muito mais forte e alto do que até mesmo jogadores profissionais da época. Antes dele, não era tão comum assim ver gigantes jogando no basquete. De qualquer forma, ao contrário do que muitos pensam, Wilt Chamberlain não esperou muito para iniciar a sua carreira profissional e com apenas 16 anos assumiu uma identidade falsa com o nome George Marcus para disputar uma liga semi-profissional de basquete. Ele jogava nessa liga ao mesmo tempo que jogava na high school, porém ainda assim conseguia dominar e destruir em ambas, sendo que com 17 anos ele já tinha médias de 54 pontos por jogo e era o MVP de uma liga profissional, sem falar que no basquete do colégio as suas estatísticas também eram fenomenais. O motivo dele usar esse nome falso na liga profissional é que para entrar na NCAA, a principal liga universitária dos Estados Unidos, o atleta não podia já ter jogado profissionalmente. Portanto, Wilt adotou esse outro nome para que ninguém percebesse que era ele quem estava jogando. E então, para que isso não comprometesse o futuro da sua carreira, ele trocou de nome para burlar esta regra. Há dados que provam que naquela época já havia denúncias sobre o esquema que rolava com Wilt, porém ele era tão bom e tão importante para a NCAA que todos simplesmente fingiram que nada tinha acontecido. Aliás, desperdiçar um talento daqueles por causa disso era simplesmente incabível, tanto para Wilt como para a liga universitária em si, que não queria deixar de ter nela um dos melhores jogadores já vistos até então. Após isso, a NCAA fez vista grossa e Wilt conseguiu entrar na Universidade de Kansas, deixando a sua antiga high school como o maior pontuador da história do colégio. Nesse ponto da sua carreira, todos já tinham expectativas muito altas em relação a ele, e Wilt era sem sombra de dúvidas o atleta mais promissor que todos já haviam visto até então. Essas expectativas rapidamente se concretizaram, e nos 2 anos de Chamberlain na NCAA, ele teve um desempenho fenomenal e médias de 30 pontos e 18 rebotes por jogo. Fora isso, Wilt também ganhou consecutivamente os campeonatos de atletismo, correndo 100 metros em apenas 11 segundos e pulando mais de 15 metros no salto triplo. O cara era simplesmente um atleta nato. Devido a todo esse rápido domínio de Wilt Chamberlain, principalmente no basquete, a NCAA decidiu tomar medidas para tentar contê-lo e chegou até a mudar as suas regras.
Antes da sua chegada na liga, limpar o aro era totalmente legal e permitido, porém como ninguém fazia isso antes, Wilt foi o primeiro a ficar plantado embaixo da cesta como uma espécie de goleiro e acabou obrigando o campeonato a criar uma regra que proíbe o jogador a tocar na bola enquanto ela estivesse rebolando no aro. De qualquer forma, após esses 2 anos na faculdade, Wilt decidiu largá-la precocemente para receber dinheiro e jogar basquete pelos Harlem Globetrotters, já que ele ainda não tinha o direito de jogar na NBA por não ter concluído a universidade e também porque ele não estava muito contente em morar em uma cidade segregada por raça. Com isso, Wilt assinou com a equipe do Harlem e jogou por eles uma temporada inteira, até que ele finalmente pudesse entrar para a NBA. Nesse seu tempo lá, em 1958, Wilt curtiu muito o fato de não ser tão cobrado por estatísticas e por ter que somente entreter o público nos ginásios, assim conseguindo ver graça no esporte novamente. Após essa temporada, 1958-1959, nos Harlem Globetrotters, Wilt estava oficialmente apto para se inscrever no draft da NBA, e foi exatamente isso o que ele fez. Com a primeira escolha no draft de 1959, os Philadelphia Warriors escolheram Wilt Chamberlain para entrar no time, esperando que ele os elevasse a um outro patamar. Logo ao entrar na liga, Chamberlain rapidamente se tornou o melhor jogador da NBA e venceu o prêmio de MVP da temporada regular já no seu primeiro ano, com médias de 38 pontos e 27 rebotes por jogo. O problema, porém, é que Wilt estava ficando dominante demais, e apesar de não estar levando o seu time muito longe nas temporadas, ele ainda assim estava jogando muito acima da média e individualmente estraçalhando oponentes. Já na sua terceira temporada, Wilt terminou o ano com incríveis médias de 50 pontos e 26 rebotes por jogo, assim obrigando a NBA a tomar algumas medidas para tentar contê-lo e torná-lo menos eficiente. Uma dessas medidas foi aumentar a largura do garrafão para 480 centímetros, assim tirando os pivôs de perto da cesta e forçando eles a ficarem um pouco mais no perímetro, o que tornava a regra dos 3 segundos muito mais eficaz e evitava que os jogadores ficassem muito no post-up ou plantados debaixo da cesta o jogo inteiro. Outra regra criada especificamente para anular Wilt Chamberlain foi a proibição do passe por cima da tabela quando cobrando um lateral na linha de fundo, pois sempre que Wilt jogava, seus companheiros tacavam uma ponte aérea para ele por cima da cesta, o que fez a NBA proibir isso por ser simplesmente muito apelão. Agora ainda outro regulamento que foi alterado por sua causa foi o do lance livre, e você vai ver que essa regra é especialmente bastante peculiar. A NBA, vendo que Wilt estava querendo começar a enterrar em seus lances livres, decidiu criar uma regra que impedisse isso de acontecer, pois senão Wilt ficaria ainda mais imparável, já que o lance livre era sua única fraqueza. O que Chamberlain queria fazer era basicamente pular de trás da linha do lance para enterrar a bola, que na época ainda era permitido, pois contanto que não pisasse no chão, ainda podia ultrapassar a linha do lance sem nenhum problema. O que a NBA fez, porém, foi permitir que o jogador passasse a linha, seja em solo ou em ar, somente depois da bola bater no aro ou entrar na cesta, assim anulando a incrível jogada que Wilt estava começando a fazer. Se você pensa que essas medidas da NBA contra Wilt Chamberlain param por aí, você está extremamente enganado, pois ainda houve uma outra que até hoje é bastante importante. Foi por causa de Wilt que se tornou proibido limpar o aro e interferir na bola quando acima do cilindro, pois após verem que Wilt fazia muito isso e tocava nas bolas enquanto elas ainda sambavam no aro, a NBA decidiu proibir qualquer tipo de interferência defensiva e ofensiva. Todas essas regras, claro, foram acontecendo ao longo da sua carreira, porém todas foram criadas ou modificadas devido a Wilt e ao seu impacto no esporte. Bom, voltando agora um pouco para sua carreira em si, Wilt ficou muito conhecido pelo seu famoso jogo de 100 pontos, que terá um vídeo exclusivo aqui para os inscritos, e por não se sagrar tantas vezes campeão assim. Aliás, ele conquistou somente 2 troféus de campeão e não chegou nem perto dos 11 de Bill Russell, que era o seu maior rival. Nesses 2 anéis de Wilt Chamberlain, ele teve uma contribuição bastante razoável, vencendo um MVP das finais e tendo médias combinadas de 18,5 pontos e 25,8 rebotes por jogo.
Essas estatísticas e os números de toda a sua carreira são bastante bons, e o Wilt teve um impacto imensurável na NBA, porém eu particularmente ainda acho que Wilt Chamberlain não é o maior jogador de todos os tempos. O próximo vídeo aqui do canal será justamente uma lista com os meus melhores jogadores da história, onde eu entrarei um pouco melhor em todos esses detalhes. Portanto, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e cogite virar membro para apoiar o canal financeiramente. Mas por hoje é só, espero que você tenha gostado do vídeo e falou, até a próxima.